se pegaram pensando na vida, pensando na sua questão profissional e você fica na dúvida se você quer continuar nessa profissão? A transição de carreira e também a superação dela. Estou aqui com a Isabela Leão e Olá, Verônica Falcone, tudo bem? tudo bem? Um prazer estar aqui. Prazer foi todo Tudo meu. ótimo. E Prazer. aí, me diz aí, como é que tá a vida hoje com a transição de carreira? Vamos falar um pouquinho disso? Vamos lá? Vamos, Verônica. Bom, Margarina, a minha vida profissional é uma loucura. Agora não, agora está totalmente estabilizada. Mas quando eu comecei mesmo a minha vida profissional, eu tinha muitos projetos, tinha muitos sonhos, né, na fase da adolescência, da juventude, né? E é engraçado que um grande sonho que eu tinha era ser comissária de bordo. Olha, não, você não realizou. Realizei, Realizou. Não, realizei. mas vamos começar do início, Uhum. né? Você começou a trabalhar com o quê? Então, como Ah, com comissária comissária de de bordo, bordo, foi o primeiro. foi o primeiro. Já começou realizando o sonho, tá ótimo. Já. E assim, eu queria conhecer o mundo, eu queria desbravar o mundo, eu queria conhecer o Brasil todo. E ali eu vi essa oportunidade, né? E foi um período muito difícil na minha vida, por conta da vida profissional dos meus pais à época. Então, aquele emprego, né, de comissária, morando em outro estado, ia me fazer tirar aquele foco de tudo que eles estavam vivendo. E lá fui eu, com uma malinha, R$ 50 no bolso, fui para São Paulo. E lá eu comecei a fazer as entrevistas, óbvio, aqui no Rio, né? Eu fiz todos os cursos, passei na prova da ANAC, e ali eu comecei. E foram 5 anos maravilhosos, voando, até que eu conheci meu marido, e aí tudo mudou. E aí tudo mudou, porque ele é totalmente da área de direito, e eu me vi casada, com uma filha pequena, e eu não podia mais voar. Quer dizer, não podia, eu não queria mais voar, não queria mais ficar longe da família, né? Queria criar minha filha, ter uma família sólida, marido, casa, filho. Ali eu pedi demissão da aviação. E me vi desempregada. E eu não, para mim, uma palavra que não existe na minha mente, na minha cabeça é isso: desempregada, sem ter o meu dinheiro, sem fazer alguma coisa, né? Sem me sentir útil. E ali eu fui fazer o vestibular e passei para direito. E fiz 5 anos de faculdade, me formei em direito, mas tive meus 2 filhos ao longo da faculdade, né? Tenho um outro menino que hoje tem 23 e a minha mais velha tem 26. Trabalhei com direito, mas assim, não me identifiquei com direito, não era o que eu gostava, não era o que eu esperava no direito. Fiquei assim arrasada, porque esperei muito que me apaixonar pelo direito, né? Mas não me apaixonei. Trabalhei alguns anos no Tribunal de Justiça, fui assessora de um desembargador à época, um desembargador criminal, fui assessora desse desembargador, mas infelizmente eu não era feliz, não era feliz. Eu E lembro como é que que você se percebeu que você não era feliz? Quais eram os sintomas os dessa não? sintomas, então, assim, eu já ia para o trabalho triste, Hum. voltava triste do trabalho, entendeu? Não via a hora de chegar Eu sexta-feira? penso que dá um Um vazio. vazio, É meio que falta de propósito. Por que que eu tô fazendo é, isso? um vazio. O Ah, salário era muito bom, né? Mas assim, eu sentia que o meu tempo não estava sendo utilizado em prol de Verônica, uhum. sabe? Eu estava ali fazendo, cumprindo o meu papel, fazendo o meu serviço direitinho, mas eu, Verônica, não era feliz. E aquilo me dava uma angústia, me dava um nó aqui, porque você vê o tempo passando e vê que você não está produzindo algo para você. E eu lembro que eu ia atravessando a ponte de Niterói em oração, pedindo a Deus para revelar o meu talento. Falava, Senhor, todo mundo tem um talento. Eu tenho o meu, e qual é? Porque eu não conseguia enxergar nada em mim. E eu me sentia triste, frustrada. Você queria resposta. Eu queria resposta, entendeu? E eu vivia num meio, como vivo até hoje, totalmente do direito. A família do meu marido é toda do direito. Só que a minha família é toda do comércio, da Hum. venda. Então, sabe, corre aqui um Sei bem como é sanguezinho que é. de De venda. vender. De venda, é. E sempre fui muito criativa, né? E aí, até que em 2007, vou fazer um breve resumo, tá? Até que em 2007, eu voltando, né, do trabalho, peguei a minha filha no colégio, ela estudava à época no Grêmio Sac, isso foi em 2007. E eu indo caminhando para o carro com ela, ela tinha 9 anos, eu fui sequestrada. Meu Deus. Aconteceu um sequestro relâmpago, ali no bairro de São Com ela? Francisco, com ela.
E ali, né, eu tentei não reagir, não fiz absolutamente nada, só virei para ele e falei assim: toma a chave do carro, toma a minha bolsa, só me deixa eu sair com a minha filha. Ele falou: não, você não está entendendo, eu quero vocês. E ali começou uma parte assim, como é que eu vou te falar? Foi uma parte muito, um momento muito decisivo da minha vida, né? Porque eu tive que ter equilíbrio emocional, eu tive que Você ter conseguiu? Brio, né? inteligência emocional ali, porque eu estava com a minha filha no carro, numa situação totalmente atípica, né? Vulnerável. Super vulnerável, com um homem dirigindo meu carro comigo, com o meu bem mais precioso, que era a minha filha, que estava no banco de trás. Caramba. Mas Deus foi tão maravilhoso, tão misericordioso como é na minha vida, que ali eu consegui conduzir aquela situação de uma forma que ele me deixou, horas depois ele me deixou perto da ponte Rio-Niterói, parou o carro, pediu para que nós saíssemos, e ele seguiu com o carro. Amém. E eu fiquei com ela na beira de uma rua, e ali, a partir daquele momento, a minha vida mudou. Eu digo em relação a tudo, a carreira, Você né? questionou, né? Questionei. Qual é o Nasceu uma sentido? nova pessoa. Nasceu uma nova pessoa. E eu lembro que meu marido, quando foi a essa casa, porque aí uma família nos resgatou, era meia-noite, uma família nos resgatou. Eu liguei pro meu marido, ele foi, me buscou, minha filha foi para casa. Eu lembro que eu estava atravessando a Amaral Peixoto, em frente à delegacia, a gente estava indo para a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Eu lembro que eu vi pro meu marido e falei assim: acabou, eu não vou mais fazer, eu não vou mais trabalhar com direito, Não quero saber não quero disso. saber de direito. Agora eu vou fazer o que eu quero realmente na minha vida. Só que aí era o quê? Você não sabia Eu não nem o que sabia queria. que Só sabia era. que não Eu queria. sabia que não era direito, mas eu sabia que alguma coisa, porque eu pedi a Deus para revelar o meu talento, Ah, entendeu? E eu segui nesse desejo aí, até que uns 3 dias depois, eu em casa, meu Deus, eu em casa vendo televisão, 2 horas da tarde, eu falava: Senhor, essa não sou eu. Em casa, em horário de trabalho, horário produtivo, não, por favor. E aí eu vi uma propaganda na televisão vendendo um kit de bijuteria, como fazer, como montar, e todo aquele mas material. você já teve assim uma. Nada? Foi do nada. Foi do nada. Olha. E aí eu comprei aquilo, eu arrisquei, né? Na época, em 2007, né? Eu arrisquei, comprei, chegou no dia seguinte, né? Comprei e comecei a fazer umas peças, meio que assim de brincadeira. E comecei a dar de Vai se presente, conhecendo, né? para conhecendo É. e tal. Tanto que eu não tinha nem alicate profissional, era alicate de unha. E ali, a partir dali, mal sabia eu que estava começando A sua um carreira. grande marco assim na minha carreira, sabe? Que Isso hoje é a Verônica Falcone, hoje que é acessório, né? A é, Verônica tem uma empresa de acessórios, lindo que ela tá, até com alguns deles, né? aham, Mostra a tudo. pulseira. Então, olha só, isso é produção nossa, né? 80% de toda a produção é feita no ateliê, 20% é de fornecedores, porque eu preciso ter esses 20% para agregar, né? Por exemplo, esse bracelete, né? Olha que Lindo, né? muito bonito. Os anéis a gente compra a base, e aí a gente coloca a pedra que quer, a pérola Incrível. e tal, né? E eu compro tudo, então assim, eu vou 4 vezes ao ano, eu vou a São Paulo, visitar fornecedores para ver, As comprar novas tendências, peças, a outras. tendência, né? E são 17 anos que eu me descobri, né, no design, na criação. Nunca fiz nenhum curso, né, em relação a isso, mas é um talento mesmo, é Realmente o Deus meu revelou aquilo que você talento pediu. que Deus revelou, que eu tanto pedi, que eu tanto sonhava. E aí, assim, é muito importante para mim esse trabalho, porque é num anexo da minha residência, então, assim, eu trabalho ali do lado da minha casa, então eu almoço em casa, estou vivendo perto dos meus filhos, eu estou conseguindo acompanhar a criação deles, né? Tenho uma pessoa que me ajuda, eu tenho toda uma equipe que eu consegui montar. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu forneço para salões de beleza. As minhas peças são expostas em salões de beleza e em lojas físicas também aqui em Caraí, em Niterói. E fora a minha venda que eu faço também, pessoal, no Instagram. Que bacana. A gente Muito está aqui bacana. com 3 pessoas que fizeram transição de carreira. Eu também sou fotógrafa há muitos anos, É. mais de 20 anos, e de repente apareceu na minha vida do nada
a oportunidade de um cowork, porque o cowork ficava aqui, nessa Uhum. galeria, né? Aqui no Batop Center. E ela foi para Portugal. Tô falando um Nossa. pouquinho para passar para vocês. Uhum. E aí, quando ela falou, tô indo embora, eu sei, naquela época eu estava só fotografando, fazia fotografia de arquitetura, já passei por várias áreas de fotografia, né? Esses anos todos, fui repórter fotográfico, morava no Rio, enfim. E aí, quando ela falou que ia embora, eu cheguei e falei assim, bom, então deixa para mim. Eu Uhum. fiquei olhando, por que eu tô fazendo isso? Eu mesmo não Depois que eu entendia. falei que eu percebi. Eu falei, peraí, acho que eu tenho alguma coisa errada aqui. Eu sou fotógrafa, eu que a vida inteira fui fotógrafa, desde os 17 anos, e fiquei aí, desde os 12, eu também adorava fotografia, foi uma paixão. E eu não estava entendendo aquela pergunta, né? Você não deixa para mim? Ela também ficou me olhando, tipo, nossa, que coisa esquisita. Mas foi do nada. E faz 5 anos que o Cowork está, né, em funcionamento Aham. e vários projetos. E hoje a gente tem um podcast, que é um complemento da Redes. E assim, eu vejo que as coisas aparecem porque vem um certo. O meu talento é fotografia, mas também a gente pode, na transição de carreira, descobrir outros talentos, né? Somos Outras multitalentos, eu creio habilidades. muito nisso. Um multitalento. Então, É. a Isabela aqui pode dizer um pouquinho disso, porque ela é uma multitalento Sou uma também. multitalenta, literalmente. Eu comecei no mundo das vendas com 10 anos. Meus pais começaram a empreender, ambos são funcionários públicos, e apareceu uma oportunidade deles começarem a empreender, e eu estava ali com 10 anos, comecei a viver o mundo das vendas. Mas Olha eu brinco que eu só. comecei a vender com 7, que minha mãe comprou uma cartela de adesivo para mim, naquela época custava centavos, né? Aí aquele kit que vinha com 10, eu vendia cada um a R$ 1 na escola. Olha só. Então minha mãe comprava centavos. Eu falei, mãe, então, tô com R$ 10. Ela, garota, o que que aconteceu? Eu falei, ah, não, vendi, porque eu queria comprar Multipliquei. mais. E aí eu vendi os meus. Aí ela, então tá bom, você quer vender adesivo na escola? Eu falei, quero. E aí eu brinco que eu comecei a empreender com 7 anos vendendo Sim, adesivo na sim, escola. sim. Porque minha experiência começou ali. E ao longo desse tempo eu sempre trabalhei com minha família. É, quando eu decidi engravidar, na verdade eu acabei engravidando da Eva, já era casada, tudo bonitinho. E eu sempre falei, ah, quando eu for mãe eu mudo. Porque eu trabalhava muito, eu só cuidava de mim, na minha casa, do meu corpo, eu malhava absurdamente, eu gostava, gosto, o autocuidado é algo muito importante para mim. Naquela época tinha um outro significado, era só por estética. Hoje o autocuidado é para literalmente dar um refresh ali na mente. Hoje eu sou mãe solo, então é uma rotina bem desafiadora e empreende, cuida da criança e faz tudo ao mesmo tempo. Nossa, já fui Mas assim. não tinha significado. É desafiador, né? É muito É. desafiador. Porque você quer manter uma régua que não é a sua. Na verdade, a régua do cuidado pelo corpo não é a sua autoimagem. É o que Uhum. você quer validar através do olhar do outro. Uhum. E quando você de fato cuida do seu corpo pelo seu autocuidado, é você e Deus e fala, Senhor, é o tempo do Espírito Santo, eu quero para que a minha mente esteja alinhada contigo e eu dê conta disso tudo aqui. Porque se eu não treinar, eu não dou conta. Não é mais só pela estética. E aí eu sempre falava, quando eu for mãe, eu mudo. E Deus ouviu. De tanto que eu falei, quando eu for mãe, eu mudo, eu mudei. Eu deixei de trabalhar com a minha família. Quem empreende trabalha em tempo integral, né? Então não tinha tempo para nada. Eu acordava às 7, estava trabalhando, ia dormir 11, estava trabalhando. É, não tem férias, não tem. Não tem nada. Quanto mais É você verdade. empreende, menos tempo você tem, né? É. E quando eu fui mãe, eu decidi dar um stop ali. Eu falei assim, não, agora eu vou ser mãe. Eu quero viver isso aqui. E aí, o tempo inteiro que eu fiquei grávida, eu planejei o enxoval. Eu fiz o enxoval da Eva nos Estados Unidos. Eu planejei cada item do enxoval. Não contratei consultoria. Eu fiz literalmente a minha consultoria sozinha. Então, todos os processos de venda, eu ia pesquisando, estruturava o meu, via como funcionava, estruturava o meu e fazia acontecer. Eu fazia um mini negócio em tudo que acontecia na minha vida. E aí, Muito bom. a Eva tinha 3 meses, eu falei assim: ah, eu vou abrir uma importadora de produto infantil. E aí abri. Só que antes disso eu tive 5 outros negócios, uma distribuidora de material de limpeza, eu tive uma consultoria de serviço da faxina como um todo. Então eu já havia empreendido em múltiplas áreas que se conectavam ao negócio dos meus pais. E quando a Eva tinha 3 meses, eu abri uma importadora de produtos infantis. Durou aí uns 6 meses, só que eu tocava sozinha. Então, enquanto eu amamentava, enquanto a Eva dormia, eu acabava de amamentar, tomava um café, trabalhava, ela dormia, eu bebia água para a cafeína sair do sangue e ficava nessa Mas loucura. naquela época você já planejava assim, porque o empreendedorismo ele tem essa, digo que todo mundo pode empreender, né? Apesar da Eu gente ter essa falo que em coisa toda nata, dor você existe um tinha. empreendedorismo. Em toda dor tem um negócio.
toda dor tem um negócio. Toda dor tem um negócio, mas você planejou essa dor para esse negócio? Não, Foi- surgiu do Surgiu, meu talento de fazer negócio. Meu talento é fazer negócios. mas eu digo assim, dessa importadora de produtos Uhum, infantis, certo? Você estava amamentando, estava sendo mãe. uhum, Naquele momento foi apenas uma emoção impulsiva de uma empreendedora nata que você é, uhum. mas e o planejamento? Planejei a empresa inteira. Você Por planejou quê? antes? Sim, porque eu já viajava para os Estados Unidos há uns 10 anos, então eu já Tá, sabia onde encontrar tudo. Eu já entendi. tinha assessorado, assim, de ajuda mesmo, amigas que já estavam gestantes. Legal. E aí eu me vi e falei, gente, eu tenho demanda, eu já era influencer, eu me tornei influencer quando eu Aham, engravidei, depois de um mês que eu estava grávida, perfeito. eu descobri com 3 semanas e quando eu fiz o chá revelação, eu falei assim, gente, mãe não sabe de nada, que eu jurava que era menino. E quando eu estourei o balão que veio menina, a primeira frase que eu falei, gente, mãe não sabe de nada. Porque todo mundo diz, que É, o sexto sentido de mãe, eu falei, não tem essa. Eu só tinha nome de menino, cor de menino, tudo de menino, quando e viu. veio uma menina. E aí eu falei assim, comecei a pesquisar sobre maternidade, não tinha amigas naquela época que eram mães, Uhum. e aí eu falei, vou pra internet, porque eu preciso achar alguma coisa na rede E faz social, não é quantos anos? possível. Faz quantos Minha filha anos? tem 7, então Ah, faz tá. 8 mais ou menos. Então vocês ainda têm essa. Eu mudei o nome do blog, comecei com o Instagram, o arroba era mãe não sabe de nada mesmo. Eu acabei crescendo rapidamente na rede social, porque eu sou uma pessoa muito prática, e eu comecei a compartilhar esses processos. Que legal. E aí eu fui Sim. crescendo de forma muito rápida, só que eu me dou muito em tudo aquilo que eu faço. Falei, Senhor, eu tô vivendo pra esse negócio aqui na rede social, não tô ganhando nada, calma aí. Ou é para continuar, e se for para fazer de coração, na época eu não precisava do dinheiro, eu vou fazer, e glória a Deus. E isso por quanto tempo que você pensou? Bom, tá dando certo, mas falta o 1 ano. negócio. Um A ano. Eva tinha exatamente 6 meses. Aí você percebeu Mais que de um você ano, né? começar a monetizar o Sim, teu eu já fazia negócio. parceria de permuta, mas monetizar recebendo, não. Uhum. Porque eu não precisava da renda. Eu fazia por Sim, amor, porque eu sim, gostava. sim. E acabei O crescendo muito modelo deu rápido. certo, só faltava Exatamente. colocar ele na Exato. Monetizar, literalmente. monetizar. Estruturar como um negócio, né? Aham. E eu orei e no dia seguinte, uma amiga fazia consultoria com uma consultora de sono extremamente famosa, né, no Brasil, a Eliana Dias. E ela falou assim, amiga, a Eliana te segue, ela quer fazer uma live com você. Oi? Eu falei, nossa, eu vi que ela começou a me seguir, eu já fiz o curso dela, mas eu achei que fosse a equipe dela. Ela falou assim, não, ela começou a te seguir, ela adora o seu conteúdo e liberou para que eu passe o telefone dela para você, para que vocês possam alinhar uma live. E até então a Eliana nunca tinha feito uma live com ninguém, nenhuma influencer na época, e eu tinha 5 mil e poucos seguidores. Aham. Resumo da história, em 4 dias, coloquei um tráfego para rodar, a gente fez uma live, eu literalmente ganhei 5 mil seguidores em 3 dias. Foi o tempo que eu tive para divulgar a live e fazer live com ela. E com isso te converteu como negócio, como podemos Converteu. dizer? Você conseguiu Eu cliente? trabalhei como influencer, o negócio da importadora durou aí uns 6 meses, mais ou menos. Então, quando eu fiz a live com ela, ainda tinha. Mas a demanda era muito grande, porque quando você vai fazer uma importadora, eu tinha roupa também. Então, a grade de roupa infantil é muito grande. Uhum. Aí, são muitos produtos, né? Sim, Eu falei assim, eu não detalhe. quero isso não. Eu gosto de ser influencer, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar com gente, eu Uhum. gosto de ajudar. É. Esse negócio de vender coisa, não gostei, não é pra mim, não. Aí ficou, eu adorava, acabei fazendo um bazar depois e me dediquei exclusivamente ao lado de influência. E para mim a Eliana foi uma resposta de oração, porque eu me dedicava muito, não tinha retorno e a partir de então comecei a ter. Sendo que quando eu engravidei, a Eva nasceu e ficou 22 dias internada no CTI. Foi na época que o exército veio pra rua, não sei se vocês lembram, isso foi 2017. E Lembro. eu falava, gente, eu não mereço isso não. E na época meu carro era blindado e em blindado e sem isso filme. Então eu entrava em Cambuís, o exército me parava. Eu saía de Cambuís, o exército me parava. Teve um dia que eu olhei pra ele e falei, olha, eu nunca mais vou ficar nesse país por causa de você. Eu chorava tanto, porque eu nem tive tempo de ficar com ela quando ela nasceu, ela foi direto pro CTI, enfim. E aí eu planejei tudo para ir para os Estados Unidos. Quando a Eva fez 1 ano e meio, quando a Eva fez 1 ano, eu comecei a planejar. Quando a Eva fez 1 ano e meio, eu fui morar em Você foi. Miami, ficamos lá 1 ano. E ali eu comecei a Você e empreender ela. outra coisa. Eu, ela e o pai E o pai, dela. você ainda estava casada. Exato, eu ainda estava casada, mas acabou que ele ficava mais tempo no Brasil do que lá. Eu brinco que eu comecei a ser mãe solo casada na América. Foi literalmente um treinamento um pouco mais Aham. intenso. Em outro país, sozinha com uma criança, não foi muito fácil. É. Mas foi uma bênção, porque eu cresci muito na rede social naquela época. Meu Instagram era literalmente um diário. E o tanto que eu tocava a vida das pessoas com o meu testemunho lá,
E o tanto que Deus me sustentou naquele processo foi algo muito disruptivo na minha vida. Foi uma experiência pessoal maravilhosa, apesar de ser desafiadora. E essa foi a sua transição de carreira, foi Uma das, exatamente né? esse marco, uma das, mas essa foi um marco. Foi. Foi porque eu comecei um negócio em outro país. Na época, a madrinha dela morava lá, mas por mais que as pessoas sejam brasileiras, quando elas vão morar nos Estados Unidos, elas acabam virando americanas. Então, ninguém tem tempo para nada. Cada um vai dar conta ali da sua vida, ganha por hora e Uhum, tem que fazer dinheiro, né? sim. E eu comecei E a. é bom que você aprendeu, né? Totalmente, Essa totalmente. força, essa garra de ganhar Totalmente. dinheiro, né? Dentro do que Tanto, você gosta. tanto nisso quanto em processo. Eu sou uma pessoa muito processual. Então, assim, todo e qualquer negócio que eu desenvolvo ou que eu vou prestar consultoria, eu sempre crio o processo. E isso eu aprendi tanto empreendendo na América quanto morando na América, porque tudo é processo. Se você não tiver processo, demora o dobro do tempo. É Se verdade. você tiver que fazer uma vez, você vai ter que fazer 3 vezes até que dê certo. Então, demore mais um tempo, estrutura aqui. Ah, você vai demorar mais um mês. Maravilha, o que que é um mês para um ano ou a vida inteira do teu negócio? Isso dá mentoria, Isabela? Sim, dou mentoria e consultoria. A consultoria eu faço todo o planejamento comercial e de vendas no digital. E aí a minha Aham. cliente ela desenvolve sozinha, porque eu entendo que nem todo mundo tem para investir em uma mentoria, mas eu acho que tudo tem que ser acessível para todo mundo. Eu acho Uhum. que toda empresa tem que ter no mínimo 3 tipos de negócio. Um de entrada, para a pessoa que te conheceu agora, não pode comprar uma consultoria. Ah, ela vai Uhum. comprar um e-book, ela vai conseguir dar um primeiro passo, pelo menos. E aí depois ela estrutura o negócio dela, presta uma consultoria, que eu entrego tudo pronto, ela executa sozinha. A Isabela conseguiu andar, e agora? Agora vamos na mentoria, que eu pego a sua mão, fico com você ali 6 meses e a gente anda. Olha que Porque bacana. Então você tem Bacana, né? todo também um processo uma das esteira de venda, mentorias. e todo Muito mundo bom. precisa, eu acho que é muito isso que você falou. Todo mundo tem um talento, só que quem tá de fora é muito nítido ver o talento do outro. Uhum. O olho brilha quando você fala daquilo que você faz. Uhum. É E, e verdade. por mais que Sim. você seja muito plural, tudo aquilo que, assim como eu, tudo aquilo que você desenvolve com amor. As outras pessoas, elas percebem, né? Percebem. Que E você o, tá ali, a tua presença, né? e o seu olhar da fotografia, ele não sai do co-work, porque você não arruma tudo. Não tá, É, eu o seu tenho olhar esse. fotográfico Na tá verdade, dentro eu de arrumo você. junto com o Bruno ali. Não, que eu digo assim, o Mas, seu olhar mas o olhar é, não, é refinado. sério, a Ó, muda gente aqui, faz colocar isso. Eu acho que a isso. sua mente, pelo menos a minha mente é muito visual. Eu acho Sim, que a sua mente fotográfica já faz tudo com pouco. é verdade, porque a fotografia, quando eu só fotografava, quando eu era repórter fotográfico, eu saía com os editores, né? E também com os repórteres. A gente fazia várias matérias junto, editores, porque era matéria especial, Uhum, e os repórteres quando era de cidade ou de dia a dia. E eu sempre tinha essa coisa, eu fotografava, adorava, mas ao mesmo tempo o texto me chamava atenção. Eu queria mais, porque o fotógrafo ficava ali fotografando, claro, né, o visual, uhum, mas aquela história te envolvia. E quando eu vim para o cowork, eu também eu parei, é o processo do empreendedorismo. uhum, Empreendedora eu sempre fui, uhum, porque na próprias editorias de jornal, eu era de uma editora de editoria que o meu chefe, né, vamos colocar chefe, coisa horrível, né, o editor, eh, falava para a gente ir para a rua, para fazer as pautas direcionadas para você, só que eu nunca fiquei, em nenhuma editoria, só uma editoria, tipo de cidade, tem editoria de uhum. cidade, tem editoria de esporte, tem editoria de política, enfim. Eu pedia para o editor, o geral, eu pedi para ele, eu quero passar por todas as editorias. Ele olhou e falou assim, mas nunca ninguém me pediu isso. Eu falei assim, mas eu quero Pra passar. aprender, né? Isso é empreender. Na Folha de São Paulo, em São Paulo, cara, quando é que foi isso, gente? Vamos colocar em menos de 2000 para não ficar Uhum. mal. É. Faz tempo. Eu fui bati lá na Folha, a editora, ela me viu e falou assim: "Gente, mas você está aqui desde 9 horas da manhã". Ela foi me 4 horas da tarde. Nossa. E aí eu falei: "Eu quero um estágio". Ela falou assim: "Estágio? Não tem estágio na Folha". "Não, mas eu quero um estágio". Eu falei: "Mas menina, garota, eu estou dizendo que não existe estágio na Você vai Folha". criar a "Mas vaga eu para mim. quero um estágio", e você vai criar uma vaga, exatamente. Perseverou até conseguir, né? Perseverei e fui lá de estagiária, primeira estagiária da Folha. Então, empreender é mais do que ganhar dinheiro, é É você fazer, eu falo que é fazer dinheiro, desbravar. gente. E você faz dinheiro depois, mas a Porque você consequência é não você ganha, você transformar. faz. Você E faz. eu ensino isso pra minha filha. Hoje ela estava falando, quando estávamos falando sobre o podcast, ela, mãe, eu quero ter um podcast. Eu falei, tá bom, minha filha, você quer ter um podcast de quê? E ela O, já quer o homem inventar ficou uma olhando coisa. assim pra mim.
Aí eu continuei conversando assim com ela, só que a maneira na qual eu crio ela É, é para ela ser empreendedora. Se ela quiser fizer exatamente. um concurso, eu quero que ela seja feliz. Isso Mas aí. o que depender de mim, eu quero despertar nela os dons e talentos que eu já sei que ela tem, para que ela cresça. Para que ela seja ela, né, com que ela goste, Realizada, que ela feliz. invente, que ela seja Exatamente. feliz. É, Isso é muito bom. O empreendedorismo ele te dá essas ferramentas, né, tem, ricas, assim, que tem dores, claro, né, tem. porque E muitas. É. empreender você não é todo dia que você Tá está afim, você tá disposta a empreender, disposto, tá com né, a vontade. criar, Nem todo É, mundo a tem a mesma visão vender que você, então te também. falam que você é maluca. Nossa, a minha última transição de carreira, eu empreendi 3 anos em uma empresa americana e eu tinha mais de 1000 famílias e tinha mais de 100 consultores na minha equipe. Eu literalmente Olha só. administrei 100 consultores e 1000 famílias ao todo. Então era 1100, né? Uhum. E eu falei assim, ai, eu não estava mais feliz, não tinha mais o brilho no olhar. Porque, Uhum. assim, eu literalmente precisava fazer. Eu já vinha do digital há, no mínimo, 5 anos. Tudo, a minha mente ela é só digital. Ah, vamos abrir algo físico. Eu falei, por que que você não começa no digital? Não tem Uhum. custo. Se Sim, você fizer um conteúdo orgânico bom, você não precisa nem de tráfego. Você quer ter custo de loja pra é quê? verdade. Uhum. Eu tenho uma grande objeção com isso, que, óbvio, tem modelos que não tem que ser, por exemplo, um coworking, tem que ser Um presencial. podcast, E é ele tem que ter o maravilhoso que, para físico. mim, eu não tenho um escritório, eu trabalho de casa, eu sou home office, só que Sim. eu quero, às vezes, trocar com pessoas. O podcast tem que ser físico e hoje, praticamente todas as consultorias que eu faço, todas as mentorias que eu dou, eu falo, gente, começa esse modelo de negócio aqui que é podcast. Porque Uhum. aqui nós Pode vir, estamos. tá, gente? A Gente, gente por já manda favor, aqui, estrutura tá? maravilhosa, marca excelente, É, editora, visual, tudo que vocês possam imaginar. Inclusive, está me impulsionando a começar o meu, É tá? isso Assim, ó, aí. um spoiler Daqui a aqui. pouco, a Isabela vai vir com o podcast Em dela. nome de Jesus, eu creio. Porque isso aproxima. Nós estamos aqui Aproxima. totalmente descontraídas, sem roteiro, sem pauta, claro, né? Que tem situações que tem que ter, mas podcast virou um modelo de É negócio. o que eu estava falando para a Verônica, é um modelo de negócio que ela falou, tem formato? Eu falei, cada um faz o seu. uhum. Tem podcast que tem uma entrevista, tem um roteiro. Não que a gente não siga um roteiro, estamos seguindo. Sim, sim, Mas mais um tema e um bate-papo, porque é a cara do podcast que a gente sim. faz Cada aqui. um tem um, Cada um tem um. É. um, né? Isso é Uhum. importante. E a gente está aqui para falar sobre transição e superação, né? Uhum. Então, Verônica, eu sei que você superou algumas coisas até de saúde, né? É, Alguns momentos seus bem. muitos, E te muitos. ajudou a tua jornada, assim, em relação a Com empreender? certeza, com certeza. Foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fiz a transição de carreira, né, em 2007, 2008, por ali, mas 2008, 2009 começou mesmo a alavancar, né, eu trabalhando com essa parte toda dos acessórios, das semijoias. Como eu falei, eu não sei se eu cheguei a falar, mas 80% de toda a Sim, produção falou, eu falou. faço no ateliê. Então, assim, é muito gostoso, é muito gratificante todo dia acordar e ter um modelo que eu desenhei, uma coisa assim para criar. Só que ao longo desse tempo, no início, mais ou menos em 2011, né, eu tive uma perda muito grande, foi meu pai, ele morreu repentinamente de câncer de pulmão, Uhum. e aquilo abalou muito a mim, a família, a perda tão precoce dele, mas para minha surpresa, no mês seguinte, após o falecimento dele, eu também estava com câncer. Ou seja, nós dois estávamos com câncer sem saber. Eu não sabia do meu pai não sabia de mim. E eu estava com câncer na mama. E eu descobri, estava tomando banho em casa e como eu tinha emagrecido um pouco com a perda dele, e eu passando sabonete, eu sentia aquele carocinho aqui na parte interna da mama. E, obviamente, imediatamente eu procurei um médico, que era o meu médico à época, né? Que ele era ginecologista e mastologista. E ele me garantiu que aquilo não era nada, que eu não estava com nada, que eu pudesse voltar para casa. E no dia seguinte eu voltei a ele com aquilo ali, gente. Olha, jamais na minha vida eu podia imaginar que era um câncer. Mas Deus é tão maravilhoso que ele segurou na minha mão e falou: vai, que eu estou contigo. Vai, porque alguma coisa está acontecendo aí, você precisa descobrir. E pela terceira vez consecutiva eu fui a esse médico, até que eu, por conta própria, eu procurei uma outra pessoa, que foi um anjo que Deus botou na minha vida,
E ali eu descobri que eu estava com esse câncer. Era um carcinoma ductal infiltrante, classificação BIRAD, acho que era 5 à época. E iniciei meu tratamento. Eu fiz 18 quimioterapias, passei por todo aquele processo, né? Cabelo caiu, eu perdi o cabelo, perdi cílios, sobrancelha. Tive que fazer a cirurgia da mama, né? Retirei a mama toda, coloquei um expansor, que é enfim, um expansor você coloca para dar amplitude da sua pele, né? Para você ter pele suficiente para depois fazer a cirurgia. E isso tudo causou muita dor, causou sofrimento, causou várias situações na minha cabeça, mas em nenhum momento eu fui infeliz em relação ao meu trabalho. Pelo contrário, gente, foi o período que eu mais ganhei dinheiro, Eu imagino. foi o período que eu mais trabalhei, foi o período que eu mais vendi. Eu tinha tanta, assim, os acessórios, né, o meu trabalho ali, o trabalho artesanal em si, foi tão terapêutico para mim naquele momento, que eu coloquei ali dentro do meu ateliê, assim, tudo, todos os meus sentimentos. Então, assim, foi muito importante para mim, no caso, quando eu tive a doença, ter esse trabalho, trabalhar com essa questão de arte, de design, do artesanal, mexer com as mãos, A beleza, a literalmente, beleza, né? sabe? Você criar ali, eu estava em dor, mas eu estava criando peças lindas para alegrar a vida das mulheres, É que enfim, provavelmente te ajudou, entendeu? né, Me na ajudou superação. demais, me ajudou demais. E, né, quando eu terminei todo esse tratamento de cirurgia, né, de reconstrução da mama, o cabelo voltando a nascer, né, que eu usei peruca 1 ano e meio. E quando eu comecei a voltar aquele processo, a vida normal, o médico me deu alta, o meu oncologista em São Paulo, à época, ele me deu alta. E aí, para minha surpresa, 2 meses depois eu descobri que eu estava novamente com câncer na outra mama, Caramba, na outra mama. Então, assim, é foi para não terrível. acreditar, né? Mas era E em verdade. alguma hora nesse teu momento, né, você pensou em desistir Então, na sua Macariana, carreira, na sua decisão? nunca pensei em desistir, nunca. Ali eu tinha certeza da opção que eu tinha feito, né? A mais certa, né? Foi assim, a decisão mais certa que eu fiz foi empreender, né, no artesanato, no design, na criação das peças. E aquilo me ajudou novamente, sabe, a superar mais esse câncer. Foram mais 3 anos. Quando eu falo 3 anos, é 3 anos no total, tá? Uhum. Né, eu estou colocando aí as quimioterapias, eu estou colocando aí a reconstrução da mama, todo o processo, né? Que deve ter dado aí em torno de 2 anos e 8 meses, quase 3 anos. Mas o acessório ali, ó. Meu trabalho ali, virava à noite, madrugada, porque quando a gente faz quimioterapia, no meu caso, quando eu estava em químio, eu não dormia. Você trocava de plano. A químio para mim era tão forte que ela não me deixava dormir, Aham. sabe? De Minha mãe chegou a madrugada. fazer um processo de rádio. Claro, não é a mesma coisa, mas eu Não acompanhei é. bem. Acompanhei muitas pessoas na época lá. Porque assim, a quimioterapia, né, ela tá entrando tá sarando as suas células, cuidando das suas células ruins, mas as outras células boas, elas estão sendo atacadas também, Uhum. né? E um problema sério que eu tive foi a insônia durante o tratamento, né? Uhum. Quando eu começava a dormir bem, aí vinha outra sessão de quimioterapia, né? Então, assim, como o meu ateliê é Do lado da no tua anexo casa, da te minha impulsionou. casa, eu vivia dentro do ateliê Então você criando. tinha insônia, você ia lá trabalhar. Ia trabalhar, desenhar, fazer meus desenhos, fazer minhas pesquisas, né? Novos projetos. E, gente, foi um divisor de águas na minha vida, o meu trabalho, nesse momento tão difícil que Quer eu dizer, foi vivi, que a minha positivo, foi um família processo viveu. criativo, foi a Foi, forma que você viu o mundo um foi um pouco processo mais criativo, assim, leve. Você estava literalmente gigante. externando a sua dor de uma forma positiva através da sua arte. Exatamente, sabe? E assim, como eu falei, foi um período que eu vendi muito, que eu me dediquei muito. E as pessoas chegavam perto de mim, elas olhavam para mim e falavam assim: Verônica, eu não vejo dor em você. Eu não vejo dor no seu semblante. Eu não Uhum, vejo uma pessoa triste, né, sofrida. Porque só eu sabia o que eu uhum, estava sofrendo sim. ali, né? Certamente. De tudo, né? Eu tenho muita fé em Deus, sabe? Deus me sustenta assim 24 horas por dia. É Ele em primeiro lugar. Mas eu sou ser humano Uhum. e eu sentia minhas A minhas gente oscila. dúvidas, minhas fraquezas, né?
Mas, assim, o meu trabalho, eu agradeço a Deus todos os dias, sabe, Macarena e Isabela. Eu não sou uma pessoa rica financeiramente, não sou uma pessoa, assim, com ambições, né, grandes ambições Pra financeiras, você feliz. mas eu sou muito feliz no que eu faço, sou realizada, acordo todos os dias de manhã feliz para trabalhar, Eu digo que sabe. empreender, ele é muito pessoal. É, O empreender para você, Isabela, para você, Verônica, talvez não seja o meu empreender. é. Cada um tem o seu propósito, e a gente falou muito de Deus, a gente está chegando ao fim, de Deus, de anjos, eu posso colocar como universo, não, Aham. não importa, o que importa é que cada um acredite no Certamente. Com que, né, certeza. no que se No faz, que te que a gente sustenta, né? O que sustenta, que te sustenta a faça sua alma, feliz. É, literalmente. Isso aí, é. assim, que a gente precisa desse impulsionamento. Eu coloco como recado aqui, que cada um saiba qual é o seu caminho e o seu propósito com calma, né? Tempo é de Que Deus, como fala, busque né? sem Calma. pressa, mas com urgência. Eu Com falo, gente, eu não tenho urgência. pressa, mas tenho urgência. Que quanto mais rápido você estiver Decidir, né. disposta a conhecer, a saber, a ouvir, mais rápido você cumpre o seu propósito. E a sensação de completude, quando você cumpre o seu propósito, é algo que te É, sustenta em um momento de dor tão grande. É isso. Uhum. algo que você fala assim, pode acontecer o que for, mas isso aqui eu não deixo de fazer nunca mais. Não, e geralmente a transição, você falou uma coisa bem importante, né? Que a gente está falando de transição de carreira e superação. Ela vem num momento de um vazio. Total. E Uhum. esse É, vazio, você quer que preencha o mais rápido Total. possível. Você, é. meu Deus, eu estou sentindo um vazio. Eu ficava assim, eu fotografo, é a minha linguagem, é a forma que eu me expresso, mas eu estou com um vazio, uma angústia, Tá não faltando sei, alguma coisa. alguma É. coisa falta. E de repente vem, não sei, eu chamo de intuição também, né? Uhum. Que ela vem, ela brota, e se perguntarem como é que aconteceu, não sei. Ela Mas apareceu, você é tem quase uma voz. é, Eu brinco que é a intuição do Espírito Santo. com Pode ser, certeza. pode E você ser. tem que pegar aquilo ali e fazer na Total. hora, não Sim, pode deixar não para pode deixar depois não, passar. tem que aproveitar esse Exatamente. momento, né. Então assim, eu acho que o recado que a gente pode dar, né, para os Certamente. empreendedores é que escute a sua intuição, escute Certamente. Deus, os anjos, que eles estão aí para dar o Com recadinho. certeza, sempre. E eu falo que não existe negócio ruim, existe negócio sem estratégia. Porque Sim, toda estratégia, na minha visão, né? Toda sim, estratégia que Deus te deu, se você resolver um problema seu, ou se você criou algo que completa a vida do outro, tem mais de uma pessoa que precisa do problema que você resolve. Não é só para você. Não é só o jeito que você verdade. resolveu o seu Aham. problema. Imagina quantas mulheres que estão passando pelo que você passou, estão sentindo o que você sentiu nesse processo de quimioterapia e do câncer, estão sem rumo e de repente você começar a dar mentoria de acessórios ou de qualquer coisa nesse sentido da arte, não vai também completar a vida delas. Com certeza, Então, né. assim, a maneira que cada um de nós resolve o seu desafio ou que preenche o seu vazio pode também completar a vida do outro. E às vezes quantas vezes eu me perguntei, né, me pergunto até hoje, mas por que que o outro vai querer me ouvir? Uhum. Porque é uma experiência muito Sim, pessoal, É. total. mas quando eu vejo que o que você está falando faz sentido, porque tem horas que eu me pego, isso qualquer pessoa, tá? Não sou eu, Sim, que faz assim, nossa, mas eu acho tão bacana o que você faz, Aham. assim, ela te admira mais que você própria, Isso, assim, você faz totalmente. assim, mas exatamente. o que que É eu porque para você é faço? natural. É, Pode ser, o que você talvez não tenha a dimensão de que aquilo, para aquela pessoa, faz uma diferença é. enorme. Eu dava aula de fotografia, dei no Senac e no Uhum. Estácio. E o que mais me chamava atenção era o aluno, né, a troca. E ele sempre vinha com uma admiração enorme. Meu Deus, eu aprendi a fazer aquilo que eu não sabia na minha máquina. Uhum. Todo conselho, toda aula que eu dava, Aham, sempre tinha alguém, professora, eu aham. tenho essa dúvida. E ele saía super satisfeito, feliz. Aí eu parava assim, gente, mas é uma coisa tão É pequena, verdade. né? E a Para pessoa te você, né. agradecia, Aham, né? Então, aham. isso é muito importante, assim, o que Total. você faz é você. Isso para mim, né? Cada um tem a sua experiência, Sim. né? Tem gente que isso chega muito rápido, né? Se alguém olha para você e fala, Isabela, essa tua consultoria mudou minha vida. Aquilo te toca, né? Ou Uhum. você tem reverbera você. Sim. Eu tenho uma dificuldade de reverberar.
Às vezes a pessoa fala, mudou a minha vida, eu fico assim, será mesmo? Uhum. Naquela dúvida, né? Aham. Porque isso é muito pessoal. Então, eu acho bem importante o que você está falando, para a gente realmente ficar presta atenção, né, no universo, em Deus, É, quando te coloca, acho que pessoas na sua vida sim. para dizer o quanto que aquilo que você tem para passar, o empreender é Exatamente. É importante. importante, né? É quase como se fosse uma validação, né? Sim, verdade. Caramba, só aceita. Fala assim, Aham. ué, se eu ajudei a vida de um, então das duas, uma, ou você faz um trabalho social e não cobra, Uhum. ou você estrutura como um negócio, que aí é a minha É, linguagem sempre, ou você estrutura como um negócio e vai tocar seu e vai propósito. tocar seu Uhum. propósito. Com certeza, né? Gente, estamos Muito chegando ao fim. obrigada. Adorei Eu falar com amei. vocês, falar de Que transição de animadíssima. carreira. Empreender é cura também. Então, vamos pensar nos empreendedores, mas o empreender também, né, tem que ter uma certa Tem estratégia, que ter diz a, estrutura. a Isabela, estrutura, não é assim, vou empreender, Não. acabou, Uhum. né? E Eu vamos brinco para que essa é, aventura. eu brinco que a maioria dos empreendedores tem um sonho no coração e um telefone na mão. E a única coisa que distancia o coração do telefone é o processo no meio, que é o que vai trazer lucro. Então, ter um telefone na mão e um sonho no coração sem estratégia e processo é um pouco desafiador e É, te é, afasta ali do é. resultado que você busca, você se frustra e deixa de empreender. Ah, Verdade. empreendedorismo não é para mim. Não, calma aí. O que que você fez para dar certo? Ah, só comecei. Não, então calma, então não vai dar certo. Não é, tem Uhum. que ter todo um Uma processo. Exato. estratégia, né? Exato. Obrigada, Obrigada a você, Macarena. Foi um muito prazer. Eu que obrigada. agradeço, foi um prazer. Pode me chamar Prazer. sempre que eu amei. Já quero começar o meu Vamos, agora. vamos começar.